Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para falar sobre os 3 pilares da advocacia previdenciária de sucesso. Estou aqui com a Melissa, com o Gustavo. Para quem não nos conhece, irá conhecer daqui a pouco, porque nós iremos nos apresentar. Mas eu quero saber de você, Melissa. Por que esse tema? Por que pilares? Por que 3? Por que não 5? Por que não só um? O que você fala para a gente aí? Vamos lá, Bruno, porque quando nós falamos em advocacia, especialmente previdenciária, nós temos que lembrar que ela vem de um histórico familiar, que ela vem do histórico social e político. Então, nada mais digno do que nós pensarmos que quando nós falamos em advocacia previdenciária, nós temos que pensar sim em um tripé, por quê? Porque é isso que dá o alicerce do futuro e do presente. E esse alicerce é baseado no quê? Conhecimento e, portanto, direito tem que ser o núcleo. Só que não adianta conhecer. Lembre-se sempre de uma frase do Carnelucci: não ganha o jogo aquele que conhece as regras, ganha o jogo o melhor estrategista. E ser o melhor estrategista significa o quê? Conhecimento, ou seja, o direito, primeiro elemento. O segundo elemento tripé, a gestão, porque não adianta ter conhecimento se você não sabe gerir sequer o seu processo, a sua equipe, o seu conhecimento. E o terceiro e mais importante que vem sendo agregado é a tecnologia. E por quê? Porque na tecnologia, né, Bruno, você falará disso, Gustavo abordará a questão da gestão, mas a tecnologia é que tem permitido que nós, na advocacia previdenciária, consigamos dia a dia unir conhecimento e gestão de forma eficiente e eficaz, promovendo, obviamente, processos exitosos e rentabilidade. Você sabe que eu acho muito interessante no direito, né? A gente tem os princípios constitucionais ali, né? E a gente sabe que logo nos primeiros momentos da faculdade que não tem nada que pode infringir aqueles, quebrar aqueles princípios. E a gente observa que essas, vamos falar assim, essas leis universais, esses princípios, eles têm as mais diversas aplicações. Como, por exemplo, que está falando sobre a gestão, né? Uhum. Falávamos aqui antes da gravação sobre a relação da, uma peça processual e de uma peça de um carro. Uhum. Como é isso, Gustavo? Explica melhor para a gente sobre essa Beleza, correlação. vamos lá. Então, assim, seja numa fábrica de carros, seja numa fábrica de caminhões, seja numa linha de produção, é possível sim você fazer uma correlação, você comparar esta linha de produção de um produto, que é um automóvel, com uma esteira de produção, uma sequência de produção de requerimentos administrativos, de análises de decisões administrativas judiciais e, por que não falar, de uma esteira de produção, de uma linha de produção de recursos que tem que ser feitos completos, principalmente, né, estou falando para advogados, as peças iniciais. Eu não posso, como um carro sai da linha de produção, onde eu aprendi tudo sobre gestão, um carro tem lá 3.000, 4.000 peças e não pode faltar nenhuma peça para sair para a concessionária vender o automóvel. E num escritório de advocacia, eu faço esse paralelo. Como é que eu posso protocolar o requerimento administrativo faltando bastante coisa? Ou pior, uma petição, porque daí até preclui muitas vezes, né, a hora de pedir ali. Esse é o principal, é o pontapé inicial, eu diria, da gestão. Fazer completo e correto da primeira vez. E como é que a tecnologia permite que a gente faça tudo completo e correto da primeira vez, Bruno? Pois você sabe que eu estava pensando sobre isso, e eu acho que eu tenho. O que mais me atrai na tecnologia é uma coisa que eu acho que nem é bonita de falar. Sabe por quê? Porque eu sou preguiçoso. Mas em qual sentido? Se tem uma coisa que o computador pode fazer por mim, eu não lembrar. quero fazer. É lembrar, né? Lembrar, Lembrar. Ele nunca vai esquecer, ele tá ligado na tomada e mesmo que não estiver, ele nunca vai esquecer. Ele Né? nunca vai esquecer. E outra, se você, por exemplo, tem ali um parágrafo, vamos falar do parágrafo da justiça gratuita, né? Que é igual para todo mundo, enfim. Eu não quero digitar aquilo ali. Se aquilo ali já está pronto, se eu já desenvolvi uma tese de uma forma bem feita, eu coloco aquilo ali. Mas aí eu vou extrapolando, por exemplo. Vamos marcar uma reunião? Vamos. Como é que tá? É o caos para a gente fazer isso, para conciliar a minha agenda, a sua agenda, a agenda dele. Mas nós temos ferramentas onde a gente clica e já verifica ali a disponibilidade, a agenda. A gente recebe lembrete de forma automática. A gente está ali na nossa agenda para a gente se organizar. Então, esse é o tipo de uso da tecnologia que eu falo que eu gosto disso porque ela faz
é muita coisa que a gente considera chata, que não tem ganho financeiro algum da gente estar fazendo aquilo ali, mas que é importante para ter um nível de controle. Então, hoje, a tecnologia ela está muito acessível, ainda mais quando a gente fala sobre inteligência artificial, e a gente observa que é um momento assim ímpar na advocacia para que pessoas se destaquem. Porque a inteligência artificial é nova para praticamente todo mundo. A gente não falava... Nós temos várias aplicações em diversas áreas, ok, mas na advocacia ela é muito recente. Então, a gente observa que nós temos uma possibilidade muito grande de utilização, e aí a gente vê só notícia ruim dizendo dos problemas que acontecem, mas a gente tem que entender que o jogo da mídia normalmente é esse, né? O que chama atenção é exatamente esse tipo de coisa, mas nós estamos aqui para alertar que existe um universo de coisas que podem ser feitas, e ainda mais agora que a gente consegue falar a linguagem do computador, tendo essa tradução acontecida aí pela inteligência artificial, né? E quando que foi o teu primeiro contato com tecnologia? Boa pergunta. O meu primeiro contato com a advocacia foi nos anos 90, porque meu pai é advogado. E eu peguei a transição de máquina de datilografar para computador, porque o meu pai fazia as petições na máquina de datilografar. Na verdade, a minha mãe, que era secretária dele e tal. E aí, com o passar do tempo, minha mãe falou, cara, esse computador aí foi em 94. Viajou para São Paulo, comprou lá um computador, fez curso. E a minha mãe sempre teve uma questão que eu digo que é o grande diferencial na minha vida, que foi o seguinte: ela tinha máquina de datilografar, não ficava fazendo petição 24 horas. Na hora que ela estava com tempo livre, ela ensinava alguém, e aí quando viu, montou uma escola de datilografia. E aí comprou o computador para fazer as petições do meu pai. Mas aí quando viu, já tinha ensinando outras pessoas, e ali nós tínhamos uma escola de informática. Aí chegou o momento que ele falou, cara, inglês é importante. O que a gente vai fazer? Inglês. Foi para estudar minha mãe, minha irmã e eu. Falou, cara, tá caro isso daqui, já sei. Vamos construir mais 2 cômodos. E aí virou a escola de datilografia, informática e inglês. E foi ali, nesse contexto, que eu aprendi tudo o que eu queria. Mas porque eu sempre fui muito curioso, né? Então, o que acontece? Eu gosto de falar do ano de 98, porque eu tinha 14 anos. E foi ali o primeiro software que eu desenvolvi sob encomenda. Então, por ser curioso, eu não me contentava em... Não tinha muito além do que você ir no Paint desenhar qualquer coisa ali, né, naquela época. Mas eu não me contentava nisso, eu queria saber o que acontecia. E aí eu fui estudar a linguagem de programação, que era o que você precisava saber para conseguir conversar com o computador para que ele fizesse algo que você queria. Hoje, com a inteligência artificial, isso morreu. Aliás, morreu não, mas facilitou muito, liberou acesso para muita gente. Então, o meu primeiro contato assim com a informática foi nos anos 90, onde eu aprendi a programar. Depois eu aprendi a montar computador, já montei computador, vendi, dava manutenção, dava aula. Então, eu sempre tive essa facilidade por conta desse início muito cedo aí nesse universo da tecnologia. Entendi. E você, Gustavo? Como é que você consegue fazer aquelas planilhas? Pessoal, ele chega no escritório, o pessoal fala de compilação de bases. Gustavo aperta um botão, ele faz a compilação total. As pessoas usam a palavra higienização de base, né? A gente fala que a gente não é... Não gosto dessa palavra, porque higienização é alguma coisa de fossa, alguma coisa de... Então, não tem nada a ver com... é a conciliação de base. E o Gustavo, ele tem uma facilidade muito grande com a questão da tecnologia, da informática, enfim. De onde que vem isso, Gustavo? E por que isso mudou a advocacia da Melissa? De onde você tirou essa expertise? Perfeito. E o que você viu que podia usar da tecnologia na gestão para dentro do escritório de advocacia? Pergunta 1. E pergunta 2. Como é que os advogados conseguem pegar esse conhecimento do Bruno, trazer para dentro da gestão e otimizar o ativo mais importante do ser humano, que é tempo? Tempo. Vamos lá. Vou começar respondendo pela segunda questão. Não tem segredo, só tem uma forma, que é padronizar. Padronizar as tarefas. Mas a advocacia é impossível de padronizar. É sim, é possível sim.
principalmente se o seu escritório trabalha com um ramo do direito. E muitas vezes, eu faço direito previdenciário, mas eu atuo só, entre aspas, no RGPS. Não, eu atuo também em RPPS. Que bom! Então você tem uma área do direito a padronizar, desde o atendimento, solicitação de documentos, análise de documentos, digitalização de documentos, que são tarefas mecânicas, que muitas vezes o advogado nem pode pôr a mão. Fazer processo de solicitação de documentos com base numa lista, receber, analisar. Um advogado não pode ter 15 anos de advocacia e ficar analisando um carnê de GPS, uma carteira de trabalho, se ele pode delegar. Ele tem que atender clientes. Então, padronização. Se você só consegue delegar tarefas com padrões, procedimentos de trabalho escritos. E isso eu aprendi na indústria, e isso é válido em hospitais, isso é válido em bancos, seguradoras, em todos, empresas de transporte, transporte aéreo, transporte ferroviário. Padrão de trabalho na veia. E da onde que aprendi isso, né? Onde aprendi foi na minha carreira de executivo na indústria automobilística. E também... Tem um antecedente aí. Calma. E onde que eu tive esse gosto também pela informática, eu tinha lá 9 anos, 86, 87, e meu pai falou assim, tem que ter computador, temos que comprar um computador. E não tinha dinheiro. E meu pai acho que pegou e financiou em 10 anos, 10 anos não, mas em 5 anos ele financiou na Mesbla, nem existe mais, né? Um computador lá em não sei quantas vezes, com a superinflação, hiperinflação na década de 80, e só tinha uma televisão em casa e a gente ligava o computador na televisão, porque naquela época o computador era ligado na TV. E eu e minha irmã programando em Basic. Olha. E com revistas lá que a gente comprava e programava um relógio na tela, programava e ficava... Foi lá que veio esse gosto pela informática. E a informática, e sempre na minha vida, acompanhando a minha vida, não com programação, mas como super usuário de informática, né? E até curioso quando se fala em gestão, que é o meu pilar desse trio, né? Que a gente coloca o direito, o material com a Melissa, comigo a gestão e a tecnologia, TI, tecnologia da informação com o Bruno. E foi dali que eu peguei esse gosto e vi, e sempre acompanhou a minha vida a questão de gestão da produção apoiada com suporte de tecnologia da informação. E é curioso porque muita gente fala do Excel, que o Excel pode resolver um monte dos problemas, tudo pode ser resolvido por Excel? Claro que pode. Num pet shop, numa contabilidade, aonde for, o Excel está lá para responder várias questões. Mas o curioso é que no meu escritório eu tenho um objetivo e estou quase cumprindo, vou eliminar o Excel das máquinas. Quem sabe numa máquina só terá o Excel disponível, né? Isso quando eu falo para as pessoas, eles falam, mas como é que você vai trabalhar então? Como é que você vai fazer a gestão dos teus prazos? Sem Excel, com um sistema de gestão que falaremos aqui sobre esse tema. Fiquei curioso para saber disso, mas estou pensando que em casa tem gente aí nos assistindo que não usa nem o Excel. Pois é. Quer dizer, entendemos que o Excel não é a melhor ferramenta. Mas é uma boa base para muita coisa. Se a pessoa não tem nada, começa ali no Excel para que pelo menos as informações fiquem organizadas, né? Estratificadas, isso. Que legal. Agora, Melissa, vamos lá. Nós estamos falando aqui, cada um sobre o seu pilar, a importância disso, mas para o pessoal que está nos assistindo, o que isso que a gente está fazendo pode influenciar na vida dele? O que pode melhorar no escritório dos colegas que estão nos assistindo? Eles terão tempo para qualidade de vida com a sua família. Então, o que acontece muito com o advogado previdenciário? O advogado previdenciário, ele sempre pensa que ele tem que trabalhar muito com massa. E daí, como ele acha que ele tem que trabalhar muito com massa, ele engessa a equipe e quer que a equipe seja aquele número e trabalhe desesperadamente, ou ele não engessa, mas ele infla a equipe demais. E daí ele começa a adoecer. O número de advogados previdenciários, advogados em geral, mas advogados previdenciários especificamente, que adoeceram nos últimos 10 anos por uma excessiva, massiva preocupação de que ele tem que ter muito cliente, de que ele tem que ranquear o máximo possível, que ele tem que
Então, o que aconteceu? O advogado previdenciário, ele perdeu a mão. O que é o perder a mão? Perder a mão é quando você deixa de entender que você tem uma profissão como qualquer outra profissão. Então, você não precisa ficar milionário. Você tem que ter uma profissão com dignidade. Se você ficar milionário, ok, mas se não ficar, não perca a sua saúde com isso. Hoje nós temos no Brasil, a gente atende muito, você nas mentorias, eu nas mentorias do Gustavo, quantos e quantos mentorandos que adoeceram. E Deus falou assim, por que adoeceu? Porque não conseguiu entender o que é a advocacia. E a advocacia previdenciária, ela é a única área do direito que respeita e que tem no advogado a premissa maior do artigo 3º da Constituição. O que diz o artigo 3º? Que a sociedade tem que zelar pelo bem-estar social. E quem é o advogado previdenciário? É aquele que é o principal responsável por zelar pelo bem-estar social, porque ele é o único advogado que trabalha com o que diz o artigo 100 da Constituição Federal, verbo alimentar. E antes que alguém me contradiga e diga assim, não, advogado de família também faz isso. Não. Ele trabalha com verba alimentícia derivada de relações privadas que foram entabuladas de mais diversas formas. O advogado previdenciário, não, ele trabalha com a busca do bem-estar social. Só que ele esquece que ele tem que buscar primeiro o seu bem-estar, o da sua equipe, para daí ele transformar aquele cliente num cliente feliz. Hoje se fala muito na NR1, inclusive todos os nossos alunos que assistiram o curso que nós demos ali falando sobre felicidade, sobre NR1, apresentando a nossa mentoria, puderam observar o quê? Hoje existe uma preocupação real no Brasil com a NR1 de que as pessoas se sintam bem no seu ambiente de trabalho. E um dos elementos de se sentir bem no ambiente de trabalho, qual que é? É que você saiba o que você tem para fazer. A norma diz assim... Ser treinado também, né? Diga para o seu colaborador o que ele tem para fazer. Treine o seu colaborador. Por quê? Porque as pessoas estão infelizes no seu ambiente de trabalho em razão disso. Então, quem é o advogado previdenciário? Quem é essa pessoa que vai unir a tecnologia, vai unir a gestão e que vai unir o conhecimento? Ele só vai unir os três, ele só vai entender os três a partir do momento que ele entendeu quem ele é. E ele é um agente social. Ele é o agente social mais importante da advocacia, me desculpem todos os demais, porque é ele que transforma vidas, famílias e sociedade. Eu sempre digo, meus alunos sabem disso, né, Bruno? Que toda vez que você vê um carro blindado, que você compra o carro dos seus sonhos e blinda o carro, ou que você fala para o seu filho que ele não pode brincar na rua, e por isso vai ter que morar num condomínio fechado, e você é um advogado previdenciário que não se preocupou com o reflexo do teu trabalho naquele cliente final, a culpa de estar com o carro blindado é tua, a culpa de você ter morar num condomínio fechado é tua, a culpa de ter um morador de rua na rua é tua, porque você esqueceu que você não tem números. E acho que foi isso, inclusive, que quando nós nos encontramos, né, falando do nosso encontro aqui, né, em Salvador, e nós conversávamos, acho que foi isso que nos uniu até. Essa visão de que... Mudança da sociedade. Da sociedade. Porque é isso que o advogado previdenciário tem que pensar. Ele tem que falar assim, eu tenho que ganhar dinheiro. Todos nós temos que ganhar dinheiro. Eu gosto de dinheiro, você gosta de dinheiro, ele gosta de dinheiro. Aliás, quem fala que não gosta de dinheiro é porque é demagogo, né? Porque todo mundo gosta de dinheiro. Dinheiro paga conta, dinheiro ajuda as pessoas, dinheiro ajuda você a fazer doações. E dinheiro é importante. Só que não venda a sua saúde pelo dinheiro. Porque é uma coisa que não volta. Tem um filósofo que ele fala assim, que o seu maior ativo financeiro na vida é o tempo. O seu maior ativo. Porque é a única coisa que você não consegue comprar. As pessoas falam, não, a pessoa que é milionária compra tempo. Não compra. Porque se ela adoecer, ela pode demorar, assim, ela vai ter protelar às vezes a morte, mas ela vai. Então, aproveite o tempo com a sua família e lembre-se que assim como você tem o direito de estar com a sua família, o seu cliente tem o direito de estar com a família dele, ainda que ele seja sozinho. Então, acho que esse que é a grande questão que nos uniu, né? A busca de transformação da sociedade, de valorização da advocacia previdenciária, que está sendo tão massacrada hoje em dia, porque se pensa tanto na rentabilização, esquece do papel do advogado. E o mais importante, acho que é a gente lembrar que a tecnologia está aí para nos permitir sermos ainda mais sociais. Porque quando você consegue chegar para aquele senhorzinho lá nos rincões do Brasil com o BPC, por exemplo, porque algum advogado, de alguma forma, chegou nele pelo TikTok, pelo Instagram, pelo que foi, a tecnologia estava ali para te ajudar. Então, a gente tem que usar a tecnologia, tem que usar a gestão, e o Gustavo esqueceu de falar um negócio ali que acho que ele ficou... Não quis fazer a provocação, mas tem que provocar, né, Gustavo? Lembrar que várias pessoas não querem ter gestão, sabe por quê, pessoal?
porque a gestão permite que você rastreie todos os déficits do seu escritório. Controlar a produtividade, né? Não precisa ter um controle assim exato, preciso, com 2 casas após a vírgula. Mas você tem que saber. Se você já tem 3, 4, 5 anos de advocacia e você atende, vamos supor, 5 clientes por semana, ou quem sabe já está atendendo 10 clientes por semana, quantos que vêm tirar uma dúvida ou só fazer um laudo, um parecer simples, e de 10 vira 5 ou 4 com atendimento com requerimento administrativo ou petição inicial. Então, se são 4 por semana, ou 5, um por dia, você vai ter que fazer uma petição por dia ou um requerimento por dia. E se você tem uma equipe e vê que passou uma semana, passou 2, passou 3, você não protocolou um requerimento, sinal que acumulou. Ficou 3 semanas sem fazer, mas você vai ter que fazer 15 numa semana ali, na terceira semana. Mas não precisa ser exato. Não precisa ser exato. E isso que a Melissa falou de controle, às vezes dá uma repulsa. E quando começa a se falar, Gustavo, isso que você está falando, padrão, tempos, e eu nunca falei, em 20 anos no escritório, eu nunca falei que uma petição é para fazer em 1 hora. A petição simples a petição complexa é para fazer numa manhã. Nunca. Por quê? Porque, assim, é possível você colocar algumas métricas, mas quando você começa na advocacia, e é uma abordagem que pode ser feita, se você colocar desde logo, para quem não tem padrão nenhum, falar assim, vocês trabalham no setor de requerimento administrativo, vocês têm que fazer 5 por manhã, ou 5 à tarde, você já perde a equipe, na minha ótica. Você não pode fazer um controle tão exato. Mas o que a Melissa falou é verdadeiro. Tem que ter uma faca de 2 gumes, tem um lado que é perigoso, esse controle, porque causa muito mal-estar, né, nas pessoas, assim, notadamente a pessoa que está ali há algum tempo, ou quem sabe até um chefe de um setor, de um escritório, e de repente entra a gestão, entram os números, entra o controle, e de repente desnuda, né, a pessoa e cai por terra, assim, e começa a criar até uma rusga, assim. Começa não, cria. E a pessoa muitas vezes até pede para sair, porque não, vamos dizer que não aguenta esse tranco. Então, tem esse aspecto também. Eu acho muito interessante essas nuances que vocês estão trazendo, porque, por exemplo, sobre o tempo, eu acho maravilhoso a comparação dizendo o seguinte: com muito recurso, você consegue colocar as pessoas para fazerem coisas para vocês, mas ninguém vai devolver o tempo que você perdeu. E esse tempo que a gente está aqui que passou já era, já foi. Então, gosto muito quando você fala sobre ter esse controle, porque muita gente está trabalhando demais e produzindo de menos. O que eu costumo falar, Bruno, te interrompendo, é o seguinte. No escritório, muita gente acha que não pode fazer a sua agenda. E gente que já tem muitos clientes. E você deve fazer a sua agenda. Você não pode ser... A Melissa já me ouviu falar nesse sentido. Você não pode ser como se estivesse numa caravela em alto mar e parou de ventar. Então vamos ficar parado já que não está ventando. Agora está tendo um monte de demanda dessa forma. E sabe, você tem que fazer o seu caminho, pegar essa agulha na bússola e falar, é aqui que nós vamos. Não pode ir conforme o vento sopra. E os dados te dizem isso, e a informática te diz isso, né? Dados te diz isso. Pois é, e se a gente às vezes não tem... Primeiro, a gente não sabe onde a gente quer chegar, a gente não vai saber como chegar lá. Né? Quer dizer, peraí, eu preciso ter controle. Tá, mas do quê? Como eu vou fazer isso? E eu vejo que muitos colegas têm essa dificuldade. E aí eu até quero abrir um parêntese aqui, porque somos 3 previdenciaristas, mas eu acredito que o que a gente está falando aqui serve para todos os escritórios. Então, quando a gente falar de um procedimento específico do previdenciário, muda para a sua área, seja trabalhista, seja consumidor, família, enfim. Porque no final das contas, é por isso que a gente está falando sobre pilares, porque são princípios que são universais, que a gente observou nas nossas carreiras, nos estudos que a gente faz e principalmente nos escritórios que a gente tem aplicado tudo isso que a gente tem falado aqui. E eu gosto muito também, assim como a Melissa falou,
do previdenciário, porque nós temos uma área que é extremamente difícil de trabalhar. Primeiro, porque o nosso inimigo é o mais poderoso, né? Não tem ninguém que seja mais processado no Brasil do que o INSS. Tudo que vai falar sobre o INSS são cifras bilionárias. Sempre. Nós estamos com o INSS na mídia sempre, ou seja, não é uma disciplina que as pessoas não sabem nada. Elas sabem pouco, mas ela sabe alguma coisa e ela está sendo lembrada constantemente. O tema reforma da Previdência está sempre na boca dos jornalistas, né? Quer dizer, nós temos uma área com muitos clientes, uma área que movimenta muita grana, só que se você não souber trabalhar, você vê o dinheiro escoando, porque a gente trabalha com ticket médio baixo, a gente nunca vai cobrar 100 mil reais para fazer um planejamento previdenciário. Você até ganha mais do que isso em honorários no êxito do processo, ok. Mas a gente não pode, como um colega criminalista, de repente, cobrar ali seus 500 mil reais para dar um parecer ou alguma coisa assim. Não existe. E aí que entra a necessidade da gestão. Então, se a pessoa consegue ter um escritório previdenciário, ela consegue ter qualquer escritório se ela aplicar exatamente o que a gente está falando aqui. Por isso que esse bate-papo nosso ele é muito importante para que as pessoas tenham essa consciência e saibam o que elas podem fazer. E aí eu queria perguntar para você, Melissa, qual que é a dica que você daria? Assim, olha, Bruno, eu acho que se a pessoa quer evoluir, quer ir para o próximo nível, ela precisa fazer isso. Ou, de repente, algo que ela não tem que fazer. O que você dá de direcionamento no pilar conhecimento jurídico, técnica jurídica para o pessoal? A pessoa tem que entender que processo é um jogo. Essa é a definição. Então, o que significa, né, dizer que processo é um jogo? Significa dizer que você não pode ser o inocente. Quem que é o inocente? É aquela pessoa que sai da faculdade e ela acha assim, não, eu vou estudar o direito material, vou estudar o direito processual, vou montar um processo e é isso que vai ganhar o processo. Não. Nem sempre, para não dizer a maioria das vezes, aquele que tem o direito é que ganha o processo. Ganha o processo aquele que tem o melhor estrategista. E isso no previdenciário, durante muito tempo, as pessoas não conseguiram entender. Por quê? Porque era entrar e ganhar. Então, uma advocacia na década de 90, por exemplo, você entrava e ganhava, porque os advogados não precisavam deter tanto conhecimento, a magistratura não detinha tanto conhecimento, a AGU também, aquilo era uma terra de ninguém em termos de previdência, era tudo muito relativamente novo em termos de judicialização. Então, era entrar e ganhar. Até que as grandes bancas de advocacia previdenciária, elas cresceram e ficaram milionárias, enfim, tenho amigas, inclusive, desse período que ficaram assim, por causa disso, era entrar e ganhar. Só que a magistratura passou a estudar previdenciário, a AGU passou a estudar previdenciário e os advogados têm que estudar previdenciário. E vejam que é uma provocação que eu estou fazendo, né? Por quê? Porque tem pessoas que acham que não precisam estudar previdenciário. Tem pessoas que... Eu canso de ver isso. Às vezes a pessoa fala assim, vou fazer previdenciário porque é fácil. E o que o Bruno acabou de falar é muito importante. Você vai tão fácil, é tão fácil que você só vai lidar do outro lado com a máquina mais importante, mais forte que você tem, que se chama INSS. Que você pode achar que é ninguém, mas ele é uma máquina financeiramente poderosa. É uma máquina que tem hoje, no rol dos seus integrantes da AGU, da Advocacia Geral da União, muitos doutores, muitos pós-doutores, muitos mestres em direito previdenciário. E quem julgará essas demandas? Magistrados. Que hoje, no corpo de magistrados também, vocês têm muitos mestres, muitos doutores, muitos pós-doutores. Tanto é que é normal, e por isso a minha provocação no advogado, o advogado fala assim, porque o judiciário ele está enrijecendo a jurisdição previdenciária, ele está sendo muito pesado, muito ruim. Não! O judiciário ele só está falando... Sendo até bonzinho muitas vezes. Muitas vezes bonzinho. O judiciário só está respondendo ao quê? Eu, judiciário, estudei. A AGU estudou. Vai estudar. E aqui você tem exemplos clássicos disso, né? Aqui vou dar 2 temas, né? Do direito previdenciário, que é o 1200, do STJ, né? O 1090, que gerou um clamor social, o julgamento do 1090. E o outro é o do 1224, que é o 1124, perdão,
que é o do prévio requerimento e data de início dos atrasados. O STJ só está falando assim, filho, estude Carnelucci. O que Carnelucci, processorista italiano, falava em 1920, quando ele tinha 26 anos, Carnelucci escreveu a obra e falou assim, o advogado deve falar de uma forma tão sutil que o magistrado pense que foi ele que chegou àquela conclusão. É uma fala de Carnelucci. A outra fala de Carnelucci, muito importante, é que ele colocou em várias obras dele, mas nessa especificamente, que não ganha o jogo necessariamente aquele que conhece o que é o jogo. Ganha o jogo quem é o melhor estrategista. E é isso que o previdenciarista tem que entender. Ele tem que entender que processo é um jogo. E esse jogo pressupõe que você conheça a base. E o que é conhecer a base? Conheça as regras do jogo. As pessoas se preocupam, Bruno, em querer ler doutrina, em querer ler jurisprudência, em querer ler não sei o quê, em querer fazer curso, em querer fazer não sei o quê. E podem assistir meus cursos. A primeira coisa que eu pergunto é, você leu a norma? Você leu a norma? Não. Mas eu li fulano, eu li ciclano, eu li você. E daí eu falo, não leia meus livros. Não leia. Não leia. Só leia depois que você lê a norma. Por quê? Quem define estratégia é você saber quais são as regras do jogo. Quem impõe as regras do jogo? A outra parte. Então, é como se eu vou lá na tua casa e da Isa e eu chego lá e falo assim, sabe de uma coisa? Não gostei daquele abajur. Mas para eu chegar lá e falar que eu não gostei daquele abajur, eu tenho que falar assim, peraí, quem sou eu para falar isso? Quais são as regras dessa casa? E é isso que o advogado previdenciarista tem que entender. Então, se eu fosse falar assim, qual que é o ponto nodal, o ponto central de uma advocacia previdenciária de sucesso, entenda, é um jogo. Só ganha o jogo quem conhece as regras do jogo. E quem conhece as regras do jogo consegue traçar estratégias. É por isso que às vezes as pessoas me perguntam, falávamos agora há pouco até antes de ir pro ar, sobre embargos. Por que você fala tanto de embargos? Porque é um recurso processual extremamente efetivo, se você souber usar. Outro exemplo, por que lá no escritório as pessoas falam assim, meu Deus, mas a gente vai ver processo teu sobre Estado, não tem quase nada sobre Estado. Por quê? Porque eu conheço as regras do jogo, eu jogo o jogo como ele deve ser jogado. Então, eu traço uma estratégia. Por que também me perguntam assim, por que você não foi afetada quando teve a crise dos precatórios, lá que o governo bloqueou os precatórios? Porque lá em 2015 eu olhei para o mercado financeiro, e eu gosto de estudar política, economia, enfim, finanças. Daí tinha vindo na época o bloqueio do teto de gastos. Eu falei, peraí, bloqueio do teto de gastos? Isso daí tem a ver com orçamento. Orçamento do Estado. O Estado daqui a pouco vai bloquear precatório. Então eu vou inverter a minha advocacia. E eu inverti. Eu só fazia processo judicial. Pegava em deferimento e taca-lhe pau. Falei, não, vamos fazer o administrativo. Daí quando veio o bloqueio em 2020, né, na pandemia, né? O pessoal ligava para mim chorando. Pelo amor de Deus, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Eu falei, nada. Mas como que você sabia? Eu falei, tinha uma bola de cristal? Não. Conheça as regras do jogo. Tudo é um jogo. Ganha o melhor estrategista. Que incrível. Bom, eu quero saber a opinião de quem está nos assistindo nesse momento. O que você vai fazer de agora em diante? Porque nós estamos falando aqui sobre princípios, coisas que precisam ser feitas. Mas nada adianta a gente conversar aqui e a pessoa que está assistindo não coloca em prática e vai ver um outro conteúdo. Não. Anota, verifica o que você está... O que esse conteúdo que a gente está gravando aqui para você, o que isso te afetou? O que isso... Qual foi a provocação que vai fazer você agir, que você vai modificar de agora em diante? Para que você não perca mais tempo, para que você tenha qualidade de vida, para que você consiga realizar os seus sonhos. Bom, nós estamos chegando aqui no final desse episódio, onde você entendeu a importância dos 3 pilares, e eu quero fazer um convite para você. Nós criamos uma mentoria chamada Advocacia Previdenciária de Sucesso, onde nós 3 acompanhamos você e o seu escritório para que você tenha uma jornada diferente, para que você tenha uma transformação no seu escritório, através do pilar da gestão, através do pilar do conhecimento técnico, através do pilar de tecnologia. Esse episódio nós falamos aqui sobre as 3, um pouco sobre os 3.
mas nós teremos outros episódios onde nós aprofundaremos em cada um desses tópicos. Mas a gente vai fazer isso se fizer sentido para você. Então, escreve aqui embaixo o que você achou. E se o pessoal quiser que a gente aprofunde, né, Melissa? Né? Exatamente. A gente vai aprofundar. Quer deixar um recadinho final para a gente terminar aqui esse episódio? Sim. Lembrar a todos os nossos colegas que quando eu falo que é um jogo, algumas pessoas pensam assim, nossa, mas que coisa, né? Não gosto dessa expressão. Nós temos que parar de ser inocentes. Na medida em que você não aceita que é um jogo, que, portanto, você tem que estudar estratégia, que você tem que estudar, tem que ter conhecimento, você está deixando efetivamente com que você adoeça cada vez mais. Então, lembre-se, direito à felicidade não está na Constituição Federal, lá no artigo 5º, como algo hipotético que alguém colocou sem fazer sentido. Direito à felicidade é um direito que todos nós devemos buscar para nós, para a nossa família e principalmente para a sociedade. Então, se você quer primar pelo direito à felicidade, que é um direito humano fundamental e que o Brasil aderiu a isso quando trouxe para a nossa Constituição, então entenda como é trabalhar com o nosso tripé da advocacia previdenciária de sucesso, buscando sucesso em que sentido? Ser feliz. Porque o sucesso tem um conceito para cada um, mas no fundo, todo mundo tem no conceito de sucesso a busca da felicidade. Boa. Isso, de uma forma resumida, voltando para a sua equipe, né? A equipe pode ser de 2 pessoas, pode ser 5, 10 pessoas, mas se a tua equipe está bem, porque uma advocacia previdenciária dificilmente se faz sozinho. Você não precisa ter 20 pessoas, pode ser 2, 3, 4, mas essa palavra que a Melissa fala, felicidade, o prazer, mais dinheiro, por que não? Pagar melhor salário às pessoas, só se faz com padrão, com organização, com gestão, porque senão é uma dificuldade a cada dia, de segunda a sexta, das 9 às 18, todo mundo batendo cabeça. Isso, se você consegue organizar o básico, e veremos em próximos capítulos aqui como fazer. Depende se o pessoal vai ter interesse, né? É Se possível. colocarem ali embaixo, daí a gente vai falar mais, né? É possível sim reverter essa situação e de repente algo que eu diria incomum na advocacia começa a ser comum dentro do seu escritório. Pessoas trabalhando contigo há 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos e não cada 8 meses ter um funcionário novo, porque não, é uma bagunça, não, é muito estressante, ou eu estou vendo coisas que estão sendo feitas erradas aqui com várias famílias. Isso está errado. Né? Esse seria o meu recado. Recadinho final sobre tecnologia. Meus queridos, nós trabalhamos em uma profissão muito tradicional. O que nós evoluímos nos últimos 20 anos aí não está no gibi, é um crescimento exponencial. Só que existem princípios que, se você aprender, você vai conseguir acompanhar as evoluções tecnológicas. Falarei sobre isso depois, mas o recadinho final é: estamos vivendo um momento ímpar, onde todo mundo está sendo nivelado, todo mundo está enfrentando os mesmos desafios. Quem tiver consciência disso e buscar esse conhecimento, sai na frente. É isso. Fica conosco, já demos o recadinho e até o próximo episódio.